Chuva, 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 chuva. Não dá pra ver nada. Hoje o dia amanheceu chovendo bastante e eu tive que sair pra comprar uns remédios. E agora eu tô aqui. Tô de frente pra praça da minha cidade. Pensei que seria interessante gravar um vídeo sobre qualquer coisa. Só que eu não tenho nada pra falar, a não ser sobre a chuva que tá caindo aqui. Então é meio que sem roteiro nenhum, só um diálogo entre... Não é que eu cheguei a pensar sobre esse assunto, mas e se eu não existir? Eu pensei em algo quando eu tava dirigindo, que o da borboleta, que eu não sei de onde eu tirei, ele tá parafraseando outro autor, se eu não me engano, e eu não vou conseguir lembrar quem é, mas o cara sonha que... Não, o cara é uma borboleta, se eu não me engano. Não, o cara sonha que é uma borboleta e ele vive a vida inteira como se fosse uma borboleta, e um dia ele sonha que ele é humano dentro do sonho. É mais ou menos isso. E ele fica se perguntando se ele é uma borboleta que sonha que é humano, ou se ele é um humano que tá sonhando que é uma borboleta. Não tem como saber, sabe, qual ele é. E isso é bem interessante, né? Porque e se eu de fato não existir, ou você de fato não existir? Porque pode ser que nós dois não existimos, né? Quer dizer, tecnicamente você não existe pra mim, porque eu não sei onde você tá, o que você é, ou como você é, ou se você realmente tá aí assistindo. Porque pode ser que você não esteja, né? Você sabe da minha existência porque eu tô aqui, ó, aparecendo aqui nessa tela agora. Enfim, será que eu existo mesmo? Será que eu não sou fruto do sonho de alguém, ou do sonho de o meu próprio sonho, mas que eu não sou essa pessoa que tá falando agora? Eu sou outra pessoa completamente diferente. Pode ser que eu seja ainda uma criança que tá sonhando que virou adulto. É uma doideira, né? Porque quem garante que isso não pode ser verdade? Que isso não pode ser um sonho? Pode ser que alguém 200 anos atrás tenha pensado nisso e tenha sido taxado de louco. E até que faz sentido, porque pensar uma coisa dessa é meio que loucura, né? Pode soar um pouco estranho, um pouco esquisita, de uma maneira não tão legal quanto parece. Sei lá, uma filosofia meio existencial, mas que é mais existencialista pro lado negativo, talvez, né? Do que o lado reflexivo da coisa. Porque se eu não existo, tudo que eu faço não passa de atividades em vão, digamos assim. Porque se eu não existo, tudo que eu fiz também não existe. Tudo que eu fiz é inválido, e tudo que eu vou fazer se torna tecnicamente inválido, porque a minha existência é nula. Então pode ser que eu exista, sim, porque eu já vivi 24 anos. E foram 24 anos fazendo coisas, realizando coisas. E eu não acho que tudo tenha sido em vão. Mas se eu não existir, significa que tudo valeu a pena? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do ponto de vista de cada pessoa, né? Pode ser que nada disso exista. Mas é um papo meio doido, um papo meio de bar, né? E continua chovendo, e chove, e chove. E eu acho que a chuva pode provar minha existência, porque se eu sinto a chuva caindo, as gotas de chuva caindo no meu corpo, não significa que eu tô aqui? Significa. Totalmente.
É um papo meio sem noção, sem nenhum sentido. Tá chovendo, eu tô preguiçoso, eu deveria tá terminando um livro, eu deveria estar fazendo um pré-projeto e eu tô só existindo, sabe, vegetando, como se fosse uma múmia pré-programada que só faz o básico. Isso é bem ruim, mas parece que eu não consigo focar direito quando eu tô de férias. É como se alguma coisa me puxasse pro limbo de só querer ficar distraído. E é só o que eu tenho feito. Só tenho me distraído um pouco com as redes sociais, com YouTube, TikTok, televisão, filmes, essas coisas. E eu acho que isso tem, sei lá, deteriorado a minha mente, que eu não consigo pensar direito em um assunto pra conversar com vocês, ou conversar comigo mesmo. Eu acho que isso até se torna um tipo de diário digital, né? Talvez. Até parece que é, né? Porque é o que as pessoas antigas fariam, né? Esses assuntos que eu tô falando aqui, provavelmente elas escreveriam em um diário. Mas enfim. Eu acho que eu tô meio largado demais. Tenho que voltar, tenho que focar, sabe? Tenho que voltar pro trilho. E esse papo de não, é só uma desculpa pra justificar a minha preguiça, a minha procrastinação, que eu deveria estar fazendo muitas outras coisas. Deveria ter umas férias produtivas, porque a gente vive pouco. Tecnicamente a gente vive 50 anos. Assim, dos 15 até os 65, assim, a gente vive bem. Aí depois disso começam as doenças, essas coisas. Então, na minha cabeça, a gente vive só 50 anos. 50 anos bem, que tu pode fazer tudo que tu quiser. E eu já tô com 24 anos. O tempo tá passando, eu tô perdendo férias e eu ainda não fiz nada de grandioso que eu queria ter feito. Então, parece que eu só tô gastando tempo. E eu vi um vídeo do Felca bem interessante, que fala sobre a idade. Se eu tenho 24 anos e me sinto velho agora, mas quando eu tiver 30, eu vou falar que o eu de 24 eu tô falando besteira. Assim como eu pensava que com 20 anos eu tava velho e 20 anos eu tava bem novo. E quando eu tiver 35 anos, o meu eu de 35 vai pensar que o meu eu de 30, que tava falando que tava velho, tava falando besteira. E assim, quando eu tiver 45, olhar pra quando eu tinha 35, quando eu tiver 60, olhar pra quando eu tinha 45. É uma sucessiva desculpa de achar que o nosso tempo acabou, sabe? E isso existe desde sempre e pra sempre, tá ligado? Enfim. Eu acho que eu acabei de queimar a luz do carro. Porque às vezes tudo dá errado, cara. Não tem outra coisa. Não tem como explicar, parece que tudo dá errado. Viu? Eu acho que a minha preguiça, a minha procrastinação tá fazendo isso. Meu jeito largado das férias. Eu tenho que voltar pro trilho. E é isso, vou voltar a treinar. Vou voltar a ler, vou voltar com meus projetos. E eu acho que isso prova a minha existência. Isso prova que eu tô aqui e que eu existo. A minha vontade de construir um legado, digamos assim, é eu construir alguma coisa que justifique a minha vida inteira, os meus anos que eu passei na Terra. Porque se eu não fizer nada, eu só existi, tipo, eu só tive aqui e só. Não vai valer a pena, sabe? Vai ser como se não tivesse valido a pena, se não tivesse feito nada. Enfim, é isso. Não tenho mais o que falar e eu acho que eu já falei bastante, muita coisa sem sentido. Eu acho que eu vou postar uns 3 vídeos por semana, falando bobagem, gravando alguma coisa, um rolê e tal, como eu fiz o último. E vamos ver no que vai dar.
Esse ano eu vou postar mais vídeos. Viu? Foco, metas.